Ué, anjos coabitaram com mulheres? É verdade que desse relacionamento nasceram gigantes? Eu sou o pastor Gilberto e hoje vamos abordar esse assunto à luz da palavra de Deus. Antes, porém, quero te agradecer por estar sempre comigo aqui em nosso canal. Ao final, deixe o seu like e faça o seu comentário. Compartilhe, você estará abençoando a vida de alguém. Você que é novo por aqui, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho e fique atento a todas as notificações. Todos os dias tem novidades por aqui. Vamos lá, o texto que quero ler hoje é Gênesis 6, versículos de 1 a 6, e está escrito assim: E aconteceu que, como os filhos dos homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. A Bíblia nos dá a entender que muitas vezes os anjos apareceram em forma humana. Partindo desse ponto, muitas pessoas vincularam definitivamente os seres celestiais à forma humana e passaram a associá-los a diversas características e limitações do ser humano. Entre esses aspectos está a questão da sexualidade. Os anjos têm sexo? Muitos usam o texto de Gênesis capítulo 6 para apoiar que os anjos tiveram relação sexual com os humanos, e daí surgiu os gigantes que habitavam naquela época na terra. Porém, a Bíblia não apoia essa teoria e interpretação. Quando em Gênesis 6 diz que os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, significava que a linhagem de Sete, o terceiro filho de Adão e Eva, essa linhagem estava se misturando com a linhagem de Caim, que era abominável aos olhos de Deus. Anjos não têm sexo. O texto usado para defender a sexualidade dos anjos aqui em Gênesis 6, ele é obscuro em si mesmo, tratado de forma isolada. É por isso interpretado erroneamente. Entretanto, o texto que nega tal ponto que é a sexualidade dos anjos, ele é cristalino em sua clareza. Jesus disse em Mateus 22:30 assim: Porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, são porém como anjos do céu. Dizer que os anjos têm sexo, apesar de não poderem casar, é no mínimo absurdo. Observou a leitura? Os dias anteriores ao dilúvio de Noé são descritos em Gênesis 6. Alguns ensinaram que isso se refere a anjos caídos, tendo relação sexual com mulheres, e daí geraram os gigantes, seres meio humanos e meio demoníacos. Mas há uma explicação bíblica para isso. O Manual Bíblico de Halley define duas questões, e eu quero trazer aqui as duas. Os filhos de Deus do versículo 2 são considerados anjos caídos, ou líderes de famílias setitas, os filhos de Sete, descendentes de Adão, que se casaram com descendentes ímpios de Caim, filho de Adão. Vale lembrar que a ideia de que os filhos de Deus, ou filhos de Elohim, mas de acordo com os originais, seriam descendentes de Sete. Isso só surgiu no século V. Até então, nessa época, os judeus eles interpretavam esse texto como sendo anjos. E a gente vai falar muita coisa aqui nesse vídeo sobre isso. Olha para vocês terem ideia, Jó 1:6. E vindo um dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Esses filhos de Deus aqui são anjos no livro de Jó.
Jó 2, versículo 1 também. E vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram a apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Olha bem, apresentar-se perante o Senhor. Então eu vou apresentar aqui alguns pontos e vou citar outros textos da palavra de Deus. A primeira possibilidade aqui nesse comentário de Harley, na verdade não é uma possibilidade, apesar de os anjos serem referidos como filhos de Deus em Jó 38:7 e esses textos que nós falamos aqui, porque Deus é o Pai deles na criação, é o nosso Pai. Anjos são seres espirituais, Hebreus 1:7, e não criaturas carnais, não pode ser comparado com o homem. E quanto aos anjos, diz: faz dos seus anjos espíritos e de seus ministros labaredas de fogo. Eles nem se casam, nem se reproduzem sexualmente. Olha o texto de Lucas, capítulo 20, versículos 34 a 36. Jesus respondendo disse: os filhos desse mundo casam-se e dão em casamento, mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos, não hão de casar, nem ser dados em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são igual aos anjos e são filhos de Deus. Jesus falou isso, sendo filhos da ressurreição. Além disso, essa explicação violaria o princípio apresentado em Gênesis 1, de que cada espécie deve viver e reproduzir somente de acordo com a sua espécie. Isto é uma determinação do próprio Deus no ato da criação e prevalece assim até hoje. Outra coisa, veja o texto que cito agora. Jesus explicou que os anjos caídos ou demônios não são capazes de manifestar-se materialmente como ele e os anjos de Deus. Olha o texto de Lucas 24:39. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. Pelo contrário, vemos na Bíblia a manifestação demoníaca nas criaturas somente possuindo indivíduos ou apresentando-se algumas vezes em aparições estranhas e muito aterrorizantes. A segunda explicação do comentário também de Harley é muito mais razoável. Gênesis 4 contém a história de Caim e Abel e segue com a descendência genealógica de Caim. Gênesis 5 é chamado pelos estudiosos o livro da genealogia de Adão. Olha o versículo 1, tudo começa com Deus criando Adão, com a linhagem de Adão continua através de Sete. Assim como acontece com os anjos, Adão era um filho de Deus por criação. Depois se dá uma lida em Lucas 3:38, ainda mais porque Adão foi feito à imagem de Deus, Gênesis 1:26. Desta linhagem de família, através de Sete, afirma-se: então começou a invocar o nome do Senhor, Gênesis 4:26, que também podia ser traduzido dessa forma: assim começou a ser chamado segundo o nome do Senhor. Então no capítulo seguinte, que é o capítulo 6, vemos que os filhos de Deus, homens da linhagem divina de Sete, segundo essa explicação que eu acabei de falar, casaram-se com as filhas dos homens, mulheres da linhagem ímpia de Caim. Há também outra maneira sensata de entender o que Gênesis 6 está descrevendo, onde a expressão filhos de Deus deveria ser traduzida como filhos dos deuses. Isso porque o nome de Deus, a palavra hebraica é Elohim, em algumas vezes, uma forma de plural, às vezes poderia se referir também a deuses, a falsos deuses, em vez do Deus verdadeiro. Nessa explicação, os homens ímpios se referiam aos filhos dos deuses, adoradores pagãos, ou talvez até homens supostamente semideuses, que os antigos governantes frequentemente afirmavam ser. Isso nós estamos falando na mitologia. E eles forçavam mulheres no relacionamento, tudo isso na mitologia grega, egípcia e tantas outras coisas. Mas está claro, o problema aqui não são os seres humanos, são os seres humanos e não os anjos. Nessas passagens de Gênesis 6, Deus falou que não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, versículo 3. E destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, versículo 7. Assim, os gigantes mencionados tinham que ser sido humanos, descendentes de Adão e Eva. Não podemos explicar um texto fora do contexto, isso gera confusão e daí vem as heresias. Então, muito cuidado com o que você pesquisa, com o que nós pesquisamos.
as pessoas que nos influenciam, a teologia que nós vivemos. Muito cuidado. Foi útil para você essa informação? Compartilhe. Deus te abençoe grandemente. Fica aqui a nossa recomendação. Esse texto de Gênesis 6 se refere a uma linhagem piedosa de Sete, descendente de Adão, que se misturou com a linhagem ímpia de Caim. Porque anjos são assexuais. Essa afirmação foi dada por Jesus. E nós vemos em tantos outros versículos da Bíblia que os anjos não se materializam e têm relação com mulheres. Eu vou dar um outro exemplo e a gente finaliza por aqui nessa informação preciosíssima. Lembra de Golias? Como é que aconteceu então? Golias e mais 4 gigantes que o livro de Samuel, 1 Samuel registra, né? 4 gigantes, 5 gigantes com Golias, foram descendentes dos filhos de Deus também, eram gigantes. Golias tinha quase 3 metros de altura. Og, rei de Bazã, que foi vencido, né, por Moisés e as tribos que entraram em Canaã por Josué, eles venceram Og, rei de Bazã, um homem de 3 metros de altura, talvez um pouco mais, 2,95 metros. A cama dele era bem grande. Então, só para os irmãos ver, tem inúmeros textos na Bíblia que provam que depois desse episódio de Gênesis 6, continuou a ter pessoas grandes até um bom tempo. Tem pessoas gigantes até hoje, de uma estatura muito grande. São homens, seres humanos, gerados de outro homem e de uma outra mulher, e não de anjos caídos, como essa teologia ensina por aí afora. Fica aqui a nossa recomendação, fique atento a outros vídeos que vamos postar por aqui, e fica aqui o meu agradecimento e minha gratidão a Deus pela sua vida. Deixe aqui o seu comentário, deixe o seu like, deixe aí o seu joinha, ative o sininho e fique atento a todas as notificações. Forte abraço e até o nosso próximo vídeo com conteúdo bíblico e teológico. Até lá!